Na noite de 30 de abril de 1945, enquanto os últimos dias da Batalha de Berlim causavam estragos no regime alemão, o locutor de rádio conhecido por seus ouvintes como o Lord Haw Haw o gravou pela última vez. A transmissão, um discurso incoerente e bêbado, alertou os alemães sobre a ameaça da União Soviética e castigou a Grã-Bretanha por prosseguir a guerra contra a Alemanha. Desequilibrado e desafiador, Lord Haw Haw encerrou sua transmissão final com o Heil Hitler e adeus. Em poucas horas, Adolf Hitler cometeu suicídio e a Rádio Hamburgo foi tomada pelas forças britânicas. Nascido no bairro de Bedford-Stuyvesant, no Brooklyn, Nova York, Lord Haw Haw era aparentemente um fascista improvável. Seus pais eram irlandeses, embora seu pai tenha se tornado cidadão americano em 1894, a família voltou para a Irlanda quando ele era criança. Os seus pais, sindicalistas convictos que se opunham a uma Irlanda soberana, encorajaram Lord Haw Haw a manter estas mesmas crenças. Quando adolescente, serviu como mensageiro da inteligência do exército britânico durante a Guerra da Independência da Irlanda. Lord Haw Haw flertou com o fascismo durante o resto de sua adolescência e até os 20 anos, mas foi somente em 1932 que ele se juntou à União Britânica de Fascistas, um partido político britânico fundado por Oswald Mosley naquele mesmo ano. Conhecido como um orador poderoso, Lord Haw Haw subiu na hierarquia e foi nomeado diretor de propaganda em 1934. Sua retórica tornou-se cada vez mais violenta e aparentemente antissemita, afastando ainda mais o partido de sua mensagem inicial de prosperidade econômica por meio do corporativismo, uma mensagem que, em última análise, foi simplesmente mais sutil no seu antissemitismo, mas não desprovido dele. As tensões cresceram entre Lord e Mosley, e em 1937, citando uma reestruturação provocada pelas eleições de 1937, Mosley demitiu Lord. Em resposta, ele fundou seu próprio partido fascista, a Liga Nacional Socialista no verão de 1939. Ele tornou-se cidadão alemão em 1940 e conseguiu um emprego fazendo anúncios de rádio e escrevendo roteiros para os serviços de transmissão em inglês da rádio alemã. As transmissões, que sempre começavam com o anúncio Alemanha chamando, exortou os britânicos a se renderem e culpou os judeus pela eclosão da guerra. Eles assumiram um tom sarcástico, zombeteiro e às vezes ameaçador e foram projetados para minar o moral britânico. Embora ouvir as transmissões não fosse legal, era fortemente desencorajado. Isto não impediu que 6 milhões de ouvintes regulares e 18 milhões de ouvintes ocasionais em todo o Reino Unido sintonizassem. Depois que Lord Haw Haw gravou sua última transmissão, ele e sua esposa fugiram para Coppermule, uma pequena vila na fronteira com a Dinamarca, perto de Flensburg, onde o sucessor de Hitler, Almirante Karl Dönitz, se refugiou antes de sua rendição final aos aliados. Em 8 de maio, foi declarada a vitória sobre a Europa e as tropas britânicas começaram a vasculhar o país e as áreas circundantes em busca de potenciais criminosos de guerra e Lord Haw Haw estava na lista deles. No final de maio de 1945, espalharam-se rumores de que um tranquilo casal britânico que vivia nas casas de campo em Coppermule era Lord Haw Haw e sua esposa, e em 28 de maio, ele foi localizado e confrontado por oficiais da inteligência. Lord Haw Haw foi baleada durante o encontro. O oficial de inteligência, Tenente Geoffrey Perry, disparou depois que Lord pegou algo em seu bolso de trás. Ele foi preso e, depois de revistado, ficou claro que ele estava procurando um passaporte falso para tentar escapar da captura, mas não tinha arma. Os oficiais levaram Lord a um posto fronteiriço e entregaram-no à polícia militar britânica, e ele foi então levado para Londres para ser julgado por 3 acusações de alta traição. Questões de jurisdição surgiram quase imediatamente que Lord tinha passaporte britânico, e mentiu sobre seu país de origem para obtê-lo, mas fora isso, nunca havia sido súdito britânico. No entanto, argumentou com sucesso que enquanto Joyce possuísse este passaporte britânico, ele devia a sua lealdade à Grã-Bretanha e poderia, portanto, ser julgado por traição contra a nação. Ele foi absolvido de 2 acusações, mas foi condenado por uma, sendo uma pessoa que devia lealdade a Nosso Senhor o Rei, e enquanto uma guerra estava sendo travada contra os alemães pelo nosso rei, aderiu traiçoeiramente aos inimigos na Alemanha, através da difusão de propaganda.
Lord Haw Haw recorreu do veredicto, mas sua condenação foi mantida e ele seria condenado à morte. Em 3 de janeiro de 1946, foi enforcado e seu corpo enterrado em uma cova sem identificação no terreno da prisão onde estava detido. Em 1976, sua filha solicitou que o corpo fosse exumado e enterrado em sua antiga casa na Irlanda, onde seu túmulo permanece até hoje.